Pode um príncipe deter um destino que derruba impérios? Tochas crepitam nas muralhas, o mar arrebenta na praia, e o cheiro de bronze quente paira sob o céu de Troia. Que este relato sereno de coragem e lealdade o conduz ao sono? Bem-vindo ao Lendas do Sono. Como tudo começou. Prólogo. As raízes da guerra. Muito antes que as planícies de Escamandro ressoassem com o fragor das armas, antes que as muralhas de Troia se incendiassem, houve um banquete e uma afronta. Os antigos contam que tudo começou não entre os homens, mas entre os deuses. Por ocasião das núpcias de Peleu e Tétis, todos os olímpicos foram convidados. Todos, exceto Eris, deusa da discórdia. Indignada com esse esquecimento, ela apareceu mesmo assim, deslizando sobre a mesa uma maçã de ouro, na qual estavam gravadas 3 palavras simples. A mais bela. Hera, Atena e Afrodite reclamaram imediatamente o presente. Incapazes de decidir entre si, confiaram o julgamento a um mortal. Paris, príncipe de Troia, famoso por sua beleza e retidão. Mas essa escolha teria graves consequências, pois cada uma das deusas ofereceu um presente para obter o veredicto. Hera prometeu poder, Atena a vitória eterna, Afrodite o amor da mulher mais bela do mundo, e Paris escolheu Afrodite. Assim, a deusa lhe ofereceu Helena de Esparta, mas Helena já era esposa de Menelau, rei de Esparta, e a mais bela das mortais. Seduzido pela promessa divina, Paris a raptou, ou talvez ela tenha partido por vontade própria. As narrativas divergem. Juntos, eles chegaram a Troia, recebidos por Príamo como hóspedes de honra. Para Menelau, foi uma ofensa insuportável. Ele pediu ajuda a seu irmão Agamenon, rei de Micenas, que, sob o pretexto de vingar a honra grega, reuniu os reis e chefes de todas as cidades aqueias. Aquiles, Ajax, Ulisses, Diomedes e tantos outros atenderam ao chamado. Os gregos não vinham apenas por Helena. Os portos de Troia, localizados na encruzilhada das rotas marítimas, controlavam a passagem para o ponto Euxino e as riquezas do Oriente. Possuir Troia era dominar o comércio do mar Egeu e abrir as portas da Ásia. Sob a máscara da honra eram o ouro, a glória e a ambição que guiavam suas velas. Assim, uma frota imensa, a maior jamais reunida, deixou as costas gregas. 1000 navios cruzaram o mar, inflados pelo vento e pela vingança. Os troianos, por sua vez, ainda não percebiam o quanto o gesto de seu príncipe mudaria seu destino. Nas sombras dos deuses e dos homens, a guerra de Troia já estava escrita, e no coração dessa história logo se ergueria um nome que nem o tempo, nem as cinzas poderiam apagar. Heitor. Capítulo 1. As Portas da Aurora. Parte 1. A cidade de ouro e pedra. Sob o véu pálido da manhã, Troia se revelava, erguida como uma joia na planície fértil de Escamandro. As primeiras luzes do dia deslizavam sobre suas muralhas altas e lisas, feitas de blocos maciços talhados em pedra branca, reforçados por camadas de argila seca ao sol. As torres de vigia, silhuetas imponentes na névoa, velavam como sentinelas imutáveis sobre as portas da cidade. Além das muralhas, o mar Egeu respirava suavemente, suas ondas tingidas de ouro e cobre sob o incêndio da aurora. Os gritos das gaivotas misturavam-se aos ecos distantes dos mercados que despertavam, enquanto os aromas de pão quente, ervas e peixe grelhado começavam a se espalhar pelas ruelas pavimentadas. Heitor, filho de Príamo e Écuba, percorria o caminho de Ronda com passos lentos,
seu olhar abrangendo a cidade inteira. Ele não estava vestido com sua armadura, mas com uma túnica simples de linho, cingida por um cordão vermelho. Suas mãos acariciavam distraidamente a pedra fria do parapeito, como se buscassem extrair sua força milenar. O ar fresco da manhã trazia murmúrios, e nesse sopro leve, Heitor acreditava ouvir a voz dos antigos reis, aqueles que haviam construído e protegido Troia muito antes dele. Que eu seja digno de vós, pensou ele em silêncio. Sob seus olhos, a cidade despertava. Os comerciantes desdobravam suas telas de cores profundas púrpuras, azuis, verdes como os pinheiros do Ida. Crianças corriam entre as barracas, perseguidas por cães de pelagem empoeirada. Mais adiante, na corte do palácio, preparavam-se os cavalos da casa real, animais poderosos de crinas escuras, treinados tanto para a guerra quanto para a parada. Mas por trás dessa harmonia, Heitor sabia que o vento mudava. Havia luas. Navios estranhos tinham sido avistados ao largo, silhuetas rápidas, infladas por velas brancas, vindas das margens distantes do mar Egeu. Os batedores falavam de aqueus reunidos sob uma mesma bandeira, e os sacerdotes liam nas vísceras de animais sacrificados sinais de tempestade. O príncipe desceu das muralhas, saudando com um gesto os guardas que inclinavam a cabeça à sua passagem. O solo ressoava sob seus passos, e cada pedra parecia carregar a memória de antigas batalhas. Ao cruzar o arco do palácio, ele passou sob afrescos pintados com ocre e lápis lazuli, cenas de banquetes, procissões solenes, caçadas ao leão nas montanhas. O aroma de madeira de cedro e resina queimada impregnava o ar. Na grande sala, seu pai, o rei Príamo, o esperava. Sentado em um trono esculpido em um único bloco de mármore escuro, ele parecia envelhecido, mas seus olhos mantinham o brilho de um soberano que nem o tempo, nem as provações haviam quebrado. Ao seu redor estavam os conselheiros, anciãos de barbas brancas, vestidos com pesadas togas. Heitor, disse Príamo com voz grave, os ventos trazem notícias sombrias. Os deuses parecem agitados, e os augúrios falam de uma grande desgraça. Eu também sinto isso, pai, respondeu o príncipe. Os deuses murmuram em meus sonhos, e temo que essas velas brancas ao largo sejam apenas a vanguarda de uma tempestade. Um silêncio pesado seguiu essas palavras. Nas alturas do palácio, um raio de sol atravessou as altas colunas, iluminando fugazmente os rostos. A sombra voltou imediatamente como um presságio. Hécuba, a rainha, entrou nesse momento. Envolta em um manto azul escuro, trazia na cabeça um diadema leve incrustado de âmbar. Ela pousou uma mão no ombro de seu filho. Meu filho, lembra-te de que Troia sempre foi protegida pelos deuses. Mas, às vezes, os deuses protegem ao nos colocar à prova. Heitor inclinou a cabeça, respeitoso, mas seu coração estava pesado. Há várias noites ele sonhava com um campo coberto de cinzas, onde vagava sozinho, seu escudo quebrado chamando um nome que não recordava ao despertar. Os sacerdotes diziam que os sonhos vinham do próprio Apolo, mas o significado permanecia obscuro. O príncipe deixou o palácio e dirigiu-se às cavalariças reais. Lá encontrou Xanto e Bálio, seus cavalos de guerra que relinchavam ao vê-lo. Seus flancos brilhantes exalavam um calor vivo, e seus olhos, quase humanos, pareciam ler seus pensamentos. Ele os acariciou suavemente, sentindo sob seus dedos a força contida de seus músculos, naquela manhã tranquila. Tudo ainda respirava paz. Mas ao longe, no horizonte marítimo, uma fina linha cinzenta começava a se desenhar. A promessa de um mar agitado, talvez o sopro das tempestades por vir. Heitor permaneceu por um longo tempo imóvel, ouvindo o silêncio peculiar que precede as grandes convulsões da história.
Então montou novamente, decidido a patrulhar até os confins das planícies. Troia ainda dormia na luz suave da aurora, mas já a sombra do destino se estendia sobre suas muralhas. Parte 2. Os murmúrios dos deuses. A noite caía sobre Troia como um manto de veludo negro, pontilhado de estrelas nascentes. Os últimos reflexos do sol se apagavam atrás do monte Ida, e já as tochas se acendiam ao longo das muralhas. A cidade respirava mais suavemente ao cair da noite. Os gritos dos mercados davam lugar aos cantos lentos dos artesãos que fechavam suas lojas, aos relinchos distantes dos cavalos nas cavalariças reais e ao som regular dos passos dos guardas patrulhando os caminhos de ronda. No palácio, Heitor avançava com passos medidos em direção à sala dos sacerdotes. O rei Príamo havia ordenado uma consulta solene. Há semanas, os sinais se acumulavam. Eclipses parciais, ventos incomuns vindos do norte, bandos de pássaros que se dispersavam como se fugissem de uma ameaça invisível. Até mesmo o Escamandro, o rio sagrado, carregava águas mais escuras que o usual, como se a própria terra anunciasse uma convulsão. A sala dos sacerdotes, encostada ao santuário de Apolo, exalava um odor acre de resina e folhas queimadas. Colunas maciças, gravadas com motivos antigos, erguiam-se na penumbra, iluminadas por chamas vacilantes. Ao redor de um altar de pedra, 3 homens vestidos com longas túnicas brancas entoavam uma litania em língua sagrada. Suas vozes, graves e lentas, ressoavam na vasta sala como um eco vindo de outra era. O grande sacerdote Panto levantou os olhos ao ver Heitor entrar. Seu rosto, marcado pela idade, era sulcado por rugas profundas, mas seus olhos brilhavam como 2 brasas. Filho de Príamo, aproxima-te, disse ele com voz baixa. Os deuses te escolheram para ouvir o que poucos homens podem suportar. Heitor avançou. Ajoelhou-se diante do altar, aguardando a continuação. Panto pegou uma taça de prata cheia de vinho escuro, na qual flutuavam ervas sagradas. Mergulhou nela um bastão gravado com símbolos e mexeu lentamente. Depois inclinou-se sobre a bebida. Observamos o voo dos grouse e das águias, disse ele. Lemos nas chamas e consultamos as vísceras do touro sacrificado. Todos os sinais levam a uma única verdade. A tempestade se aproxima, e ela trará 1000 rostos. Um arrepio percorreu Heitor, mas ele não desviou o olhar. É a frota dos aqueus que vós vedes? Perguntou ele. Sim, respondeu Panto. 1000 navios, talvez mais, inflados pelo vento da discórdia. Mas há pior. Este conflito não se decidirá apenas entre os homens. Os próprios deuses tomarão partido. Apolo te protegerá, mas Atena estará contra ti. A essas palavras, um silêncio pesado invadiu a sala. As chamas pareciam vacilar, como se também temessem esse nome. Panto prosseguiu. Tu serás o baluarte de Troia, Heitor. Mas lembra-te, até mesmo as muralhas mais altas podem cair se o destino assim o ordenar. Heitor levantou-se, o coração apertado, mas resoluto. Ele já sabia o que isso significava. Não podia fugir, nem recuar. Enfrentaria a tempestade, não por gosto da glória, mas porque esse era seu papel, seu juramento para com Troia. Ao deixar o santuário, atravessou o pátio interno. No centro, erguia-se a estátua de Apolo, alta e esguia, dourada com folhas de ouro, o arco apontado para um inimigo invisível. A luz das tochas refletia-se em seus traços, dando-lhe um brilho quase vivo. Heitor pousou a mão na base de pedra e murmurou: Guia minha mão, ó Senhor das flechas, e preserva minha cidade. Não muito longe dali, no topo das muralhas,
Os vigias observavam o mar. A lua havia se erguido, traçando nas ondas uma longa trilha prateada. E no horizonte, uma linha escura parecia se estender, como uma cicatriz na água. Talvez fosse apenas um banco de nuvens, ou talvez já as velas de um inimigo paciente. De volta a seus aposentos, Heitor encontrou Andromaque, sentada perto de uma lâmpada de óleo. Suas mãos finas bordavam um motivo em um tecido de um azul profundo, mas seus olhos traíam a inquietação. Tu também sentes essa mudança no ar? Perguntou ela suavemente. Sim, respondeu ele, sentando-se ao seu lado. Os sacerdotes veem a guerra se aproximar. E tu? Eu a sinto nos meus ossos, como se cada pedra de Troia murmurasse que logo terá de sangrar para sobreviver. Andromaque pousou o seu bordado e tomou as mãos de seu esposo. Então promete-me que, aconteça o que acontecer, tu sempre voltarás para mim. Heitor sustentou seu olhar, mas não prometeu nada. Ele sabia que um juramento feito levianamente é uma traição para com aqueles que se ama. Lá fora, um vento leve se ergueu, trazendo o odor salgado do mar. As estrelas brilhavam mais forte que o usual, como se o céu quisesse gravar na memória dos homens o instante que precedia a grande tormenta. Heitor permaneceu acordado por um longo tempo naquela noite, ouvindo a respiração regular de Andromaque adormecida e, ao longe, o murmúrio do mar que batia contra as margens. Era o mesmo ritmo do coração de Troia, um pulsar calmo por enquanto. Parte 3. Os primeiros ventos da guerra. Na aurora, a névoa ainda se agarrava às planícies de Troad, suave e prateada, quando as portas Cia abriram-se para deixar entrar um pequeno grupo de cavaleiros. Suas montarias traziam as marcas de longas cavalgadas, flancos cobertos de espuma, crinas coladas pelo suor, cascos negros manchados de areia. Os rostos dos homens estavam tensos. Seus olhos ardiam com uma inquietação que nenhuma palavra ainda havia expressado. Na grande corte do palácio, Heitor já os esperava. Sua alta silhueta, reta como uma lança, destacava-se na luz ainda pálida. Os batedores desmontaram, saudaram o príncipe, e um deles, um homem de cabelos grisalhos, veterano das campanhas contra os povos do norte, tomou a palavra. Senhor, vimos o mar se cobrir de velas, mais do que poderíamos contar. Os ventos as trazem diretamente até nós. Heitor franziu o senho. Estão ainda longe? Distantes o suficiente para que Troia tenha tempo de se preparar, mas próximos o bastante para que em poucos dias as praias ressoem com o passo de seus exércitos. Um silêncio caiu, quebrado apenas pelo relincho distante de um cavalo. Heitor levantou os olhos para as muralhas, onde os guardas já se inclinavam, como se tentassem vislumbrar o horizonte invisível além da cidade. Ele dispensou os homens com palavras de gratidão. Então tomou imediatamente o caminho da sala do conselho. Lá, sob o teto esculpido com imagens de batalhas antigas, os mais altos dignitários de Troia já estavam reunidos. Antenor, o sábio conselheiro. Polidamas, capitão conhecido por sua prudência. Deífobo, irmão de Heitor, guerreiro impetuoso. E, sentado em seu trono, o próprio rei Príamo. Heitor não perdeu tempo. Os batedores confirmam o rumor. Uma frota imensa se aproxima. Os aqueus vêm reclamar o que acreditam ser seu direito ou o que sua cobiça lhes inspira. Antenor, franzindo os olhos, falou com voz grave. Não é apenas uma guerra de honra, mas uma guerra de rotas e riquezas. Os gregos cobiçam há muito nossa posição sobre o mar. Príamo assentiu lentamente. Então devemos preparar Troia como nunca antes. Os deuses sabem quanto tempo essa guerra durará. Polidamas interveio.
Deveríamos enviar uma delegação para negociar. Talvez evitemos o sangue. Mas Deífobo exaltou-se. Negociar? Com aqueles que já vêm armados? Não, irmão. Devemos atacar primeiro. Mostrar que Troia não é presa fácil. Heitor, por sua vez, permaneceu em silêncio por um instante. Ele sabia que naquele conselho se misturavam sabedoria e cólera, diplomacia e orgulho. Finalmente, tomou a palavra. Não temo a guerra, mas não a desejo. No entanto, se ela vier até nossas portas, a manteremos à distância. Antes de tudo, devemos fortificar as muralhas, armazenar o grão, armar cada homem em idade de lutar. Se for para negociar, será em posição de força. As palavras foram recebidas com um murmúrio de aprovação. Príamo encerrou a reunião, ordenando a mobilização geral. Nos dias que se seguiram, Troia mudou de rosto. Os ferreiros trabalhavam dia e noite, o martelo golpeando a bigorna em um ritmo metálico que ecoava até as ruelas. Os curtidores preparavam as correias dos escudos, os carpinteiros consertavam as torres e instalavam novas grades nas portas. Nos campos próximos, os camponeses colhiam às pressas o que podiam, enchendo os celeiros para um possível cerco. Heitor, incansável, passava de um bairro a outro, inspecionando os trabalhos, encorajando os homens, assegurando-se de que cada família tivesse um abrigo seguro. As crianças o observavam passar com olhos maravilhados, como se sua mera presença bastasse para proteger a cidade. Os mais velhos, por sua vez, lembravam-se das antigas batalhas e sabiam que, apesar da coragem do príncipe, nenhuma muralha é invencível se a guerra se prolongar. Uma semana passou assim, e a cada manhã, os vigias subiam para anunciar que a frota crescia a olhos vistos. Os pescadores, por sua vez, haviam desertado certas áreas, dizendo que o próprio mar parecia temer esses intrusos. Os cardumes se dispersavam e os golfinhos fugiam para o largo. Uma noite, quando a lua estava cheia, Heitor subiu sozinho até a torre mais alta. A cidade dormia abaixo, seus telhados banhados de luz prateada. Ao longe, muito longe, uma luz intermitente tremulava na superfície da água. Os fogos dos navios aqueus, como estrelas caídas sobre o mar. Ele sentiu então uma presença atrás de si. Era Cassandra, sua irmã, a profetisa amaldiçoada em quem ninguém acreditava. Seus olhos, brilhantes e sombrios, fixavam o horizonte. Eles virão, Heitor, disse ela com uma voz quase inaudível, e com eles virá o fim de Troia. Então eu me erguerei contra esse fim, respondeu ele. Tu não poderás mudá-lo, mas talvez tu possas retardá-lo. Heitor pousou uma mão no ombro de sua irmã, um gesto de ternura raro em um guerreiro. Mas ele sabia que suas palavras não eram vãs. Em seus sonhos, ele já via os combates, a areia vermelha e o eco dos gritos misturado ao fragor das armas. Ele permaneceu ali até que o frio da manhã dissipasse as sombras da noite. Ao descer da torre, ele já havia tomado sua decisão. Iria ao encontro dos aqueus nas próprias praias onde pretendiam desembarcar, não para recebê-los, mas para adverti-los. Capítulo 2. O choque dos destinos. Parte 1. As muralhas da honra. A primeira luz do dia mal tocava os parapeitos quando Troia se pôs em marcha como um único ser vivo. Tochas ainda fumegavam nas portas mas já os martelos ressoavam nas forjas, as rodas rangiam sobre os paralelepípedos e as vozes baixas dos capitães se misturavam ao sopro das brasas. Heitor, envolto em uma clâmide escura, atravessou o pátio do palácio e subiu as muralhas pela escada interna,
sentindo sob a palma a rugosidade da pedra, como uma pele quente nutrida pelo sopro da cidade. Ele parou por um instante na plataforma alta. Diante dele, a planície de Troad se abria, cinzenta de orvalho. E mais adiante, além das dunas, o mar traçava uma linha metálica, imóvel e ameaçadora. Ele não estava sozinho. Polidamas o esperava. Uma tabuleta de argila na mão, onde se alinhavam números, nomes, quantidades, o inventário do destino, as reservas de grão, as ânforas de óleo, as peles de água, os feixes de dardos, as correias de couro, as carroças destinadas ao transporte das pedras. Deífobo vinha atrás, o olho vivo, a mão pousada no cabo de sua espada, ansioso por lutar. Enéas subia ao seu encontro, já com o elmo, segurando com firmeza seu escudo redondo com bordas de bronze. Consolidamos a Poterna Norte, anunciou Polidamas. Os carpinteiros duplicaram a grade. As fundas foram distribuídas por seções, e os cortadores de pedra trabalham para elevar a escarpa interna. Bem, respondeu Heitor. E os arqueiros, Miseno e Mestor, os treinam no tiro em mergulho desde a torre de Ilion. O vento da manhã os atrapalha, mas estão aprendendo rápido. Os aliados? Perguntou Deífobo, já voltado para o horizonte. Os dardânios da alta planície estão a caminho, disse Enéas. Sarpédon enviou mensageiros. Os lícios chegarão às nossas praias em 3 dias, se os ventos permitirem. Heitor assentiu. O fio de sua mente tecia um mapa vivo. Muralhas, ângulos mortos, reservas, pontos de retransmissão, sinais. Nada seria deixado ao acaso. Ele sabia que a força não é nada sem ordem, que a bravura se desgasta se não for poupada, que a resistência é a primeira das virtudes das muralhas. Eles desceram para a grande esplanada de exercícios. Lá, as falanges se alinhavam, escudos borda a borda. A argila úmida espirrava sob as sandálias, os oficiais gritavam cadências, e ouvia-se o choque abafado da madeira contra o bronze. Regular, quase musical, Heitor avançou sem pressa. Os soldados endireitaram a nu. Ele não lhes dirigiu um discurso inflamado. Verificou o ângulo de um escudo, corrigiu a pegada de uma lança, mostrou com um gesto breve como se fechar em carapaça sob uma chuva de dardos. Às vezes parava, fixava um jovem de olhar febril e apenas pousava a mão no ombro. Esse contato calmo valia mais que uma tirada. Lembrava a cada um que ele não era um peão, mas uma vida confiada à guarda de um príncipe. Nos bairros dos artesãos, a cidade forjava suas próprias armaduras. O bronze avermelhava-se ao fogo e na bigorna nasciam as escamas das couraças como folhas de louro batidas pela tempestade. As correias de couro curtidas em óleo se tornavam flexíveis, prontas para cingir pulsos, cotovelos, quadris. As mulheres, sentadas à sombra, trançavam o linho e consertavam os penachos. As crianças corriam, carregando água, gravemente orgulhosas de sua tarefa. Heitor entrou na maior das forjas, onde trabalhava um mestre que seu pai consultava desde sempre. O homem levantou para ele um rosto enegrecido de fuligem, e em seus olhos brilhava uma luz semelhante à do metal fundido. Teu escudo, disse ele, está pronto para o que vem. Ele retirou a peça de um leito de cinzas frias. O bronze reluzia em círculos concêntricos, e no centro, em vez de um motivo guerreiro, o artesão havia gravado uma cena simples: uma oliveira, uma mulher segurando uma criança, um homem conduzindo um cavalo ao crepúsculo. Heitor sorriu levemente. Tu me lembras o que eu defendo. O peso também te lembrará, respondeu o ferreiro com uma ironia terna. Defender a paz não é mais leve que a guerra. De volta às muralhas, os capitães aguardavam suas ordens. Heitor as deu sem elevar a voz. Nas torres,
alternância de arqueiros e fundeiros para economizar as aljavas. Nas cortinas, seções mistas, lanças longas à frente, piques curtas na reserva. Nas portas, reforço de vigas, correntes prontas para içar as grades, jarros de água alinhados perto dos braseiros para prevenir incêndios. Na cidade, as ruas principais liberadas para a circulação de feridos e provisões, os cruzamentos obstruídos por barris transformados em chicanas, última rede se o inimigo atravessasse uma passagem. Os sinais foram ajustados. Uma chama na torre de Ilion para anunciar velas, 2 para contato, 3 para batalha. O sino de bronze só soaria em caso de ruptura. Ao meio-dia, o calor subiu da planície como uma respiração pesada. Os homens treinavam agora o desdobramento rápido. Da coluna de marcha à linha, da linha à tartaruga, da tartaruga ao canto de ruptura. A areia vibrava sob os passos cadenciados. Polidamas, sempre preocupado com os números, aproximou-se de Heitor. Faltam-nos pontas de dardos. Podemos fundir pregos de reserva, mas isso comprometerá as dobradiças. Funde, disse Heitor após um breve silêncio. Dobradiças sem porta valem mais que lâminas sem arma. À tarde, uma poeira distante se elevou perto dos vaus do escamandro. Não eram os gregos. Eram os dardânios, chegando em colunas cerradas, bandeiras baixas para não atrair o vento. Seus elmos cônicos brilhavam por instantes. Enéas foi ao seu encontro. Trocou o abraço dos irmãos de guerra, depois os guiou às posições designadas. Nas muralhas, um murmúrio de alívio correu. Uma cidade nunca está sozinha quando seus aliados respondem. Heitor tomou um momento para percorrer o interior dos muros, não como inspetor, mas como um homem que se assegura de que tudo respira. Entrou em um santuário modesto consagrado a Apolo Agieu, o protetor das vias. Uma sacerdotisa traçava, com farinha de cevada, um círculo na laje e depositava ramos de louro. O príncipe permaneceu no limiar, respeitoso. A mulher levantou para ele um olhar tranquilo. Os deuses amam as cidades que se preparam sem arrogância. Que amem a nossa, disse ele simplesmente. Ele saiu, mais ancorado, como se o solo sob suas sandálias tivesse se firmado. Ao entardecer, os navios de pesca, autorizados a uma última saída, voltaram com o porão magro. O porto se calou mais cedo que o usual, e a luz se tornou suave. Nas varandas, partilhavam-se refeições frugais. As mães deitavam as crianças contando histórias, em que os heróis sempre voltam, porque é assim que se acalmam as noites, mesmo quando se sabe que o mundo é mais vasto que os contos. Na grande praça, Heitor reuniu os chefes. Desenrolaram um mapa de couro, as dunas, as enseadas, as passagens, a língua de seixos onde o mar mordia mais fundo. Tudo foi apontado, designado, memorizado. Deífobo queria tentar uma saída noturna, queimar alguns navios avançados, fazer sangrar o orgulho grego ao largo. Polidamas aconselhava esperar, deixar o inimigo se esgotar na areia, pesado de armaduras, antes de golpeá-lo. Enéas propôs uma finta: desguarnecer uma torre secundária para atrair uma tentativa de escalada, depois fechar sobre os assaltantes uma mandíbula de lanças. Heitor escutou cada um sem decidir rápido demais. Então pousou a mão espalmada no mapa. Não jogaremos os heróis por um brilho sem amanhã. Somos a pedra, não a faísca. Eles virão. Nós os desgastaremos. Quando seu fôlego estiver curto, então golpearemos. A noite caiu, profunda e clara. As torres acenderam seus fogos. Na crista das muralhas, silhuetas montavam guarda, imóveis como estátuas. O murmúrio do mar trazia por instantes um som novo, difícil de nomear, como um rumor de madeira que range
e de cordas que cantam. Aqueles que já haviam conhecido a guerra fecharam os olhos. Reconheciam a voz de uma frota reunida, mesmo quando ainda estava fora de vista. Heitor fez uma última ronda. Parou acima da porta oriental, levantou os olhos para o céu. As estrelas brilhavam com aquela nitidez crua das noites em que o ar promete vento para amanhã. Ele inspirou longamente. Deixou descer em si um silêncio compacto, pesado e morno, semelhante a uma manta colocada sobre uma criança que adormece. Pensou em Andromaque sem invocá-la, em seu filho sem pronunciar seu nome. Pensou na oliveira gravada em seu escudo. Pensou, sobretudo, na cidade inteira, nas milhares de respirações reunidas sob sua guarda. Amanhã, murmurou ele para si mesmo, estaremos prontos. E como se lhe respondesse, um sino distante tocou uma única vez. Não a alarme, mas o sinal combinado entre as torres. Um fogo avistado muito baixo na água, na fronteira das dunas. Nada mais que uma brasa na noite, talvez um pescador atrasado, talvez um posto avançado sondando a costa. Heitor não se apressou. Contentou-se em pousar a mão na pedra morna. Sob seus dedos, a cidade vibrava suavemente, coração largo e regular. As muralhas da honra já resistiam, porque eram feitas de homens que velavam uns pelos outros. Ao longe, o mar respirou, e as tochas, nos parapeitos, dançaram um pouco, como se um sopro mais vasto tivesse acabado de passar. Amanhã, a prova teria um rosto. Esta noite a cidade podia dormir, sob a sombra atenta de seu príncipe. Troia adormeceu, coraçada de silêncio. Parte 2. A sombra de Aquiles. Na aurora seguinte, o céu acima do mar, Egeu tomara a tonalidade do cobre, atravessado por nuvens baixas que pareciam se apressar em direção à costa. O vento trazia um perfume novo, uma mistura de algas, madeira salgada e fumaça leve. Os vigias das torres altas ergueram a mão em direção ao horizonte. As velas gregas estavam lá, pequenas manchas a princípio, depois formas infladas que cresciam à medida que o sol se elevava. Heitor estava na torre de Ílion, os olhos semicerrados contra a luz. Ele contava, não em números exatos, mas em massas. Um muro movente sobre a água. 1000 navios, diziam os rumores. Talvez o que ele via bastava. O próprio mar parecia encolher sob esse cortejo de madeira e bronze. As proas esculpidas cabeças de carneiros, lobos, serpentes deslizavam sobre a ondulação, ameaçadoras mesmo à distância. Atrás dele, Deífobo rangia os dentes. Que se aproximem, e nós os quebraremos. Ainda não, respondeu Heitor, sem desviar os olhos do horizonte. O mar os cansa, a areia os pesará. Deixemo-los pisar antes de erguer nossas lanças. Mas enquanto falava, seu olhar foi atraído por um navio mais rápido que os outros, que cortava a linha como uma flecha. Sua vela era escarlate, e em sua proa erguia-se a figura de um guerreiro gravada na madeira. Polidamas, que se juntara à torre, murmurou: o Pélion é o de Aquiles. O nome pesou no ar como um trovão distante. As histórias desse chefe mirmidão circulavam há anos. Filho da ninfa Tétis, criado pelo centauro Quiron, mais rápido que todos, quase invulnerável. Contava-se que ele escolhera uma vida curta e gloriosa em vez de uma longa e obscura. Mesmo para um príncipe como Heitor, esse nome evocava uma força que não se podia ignorar nem tomar levianamente. Ele veio por mim, pensou ele, sem dizer. Os gregos estabeleceram seu acampamento na praia, erguendo em poucas horas um caos ordenado de tendas brancas e paliçadas improvisadas. Grandes fogos se acenderam, suas fumaças subindo para o céu claro. Os batedores troianos, postados atrás das dunas,
informaram que os chefes aqueus se reuniam ao redor de um altar, sacrificando um touro a Zeus antes de organizar suas linhas. Agamenon, grande rei de Micenas, dirigia as manobras. Ulisses, o astuto de Ítaca, passava de um grupo a outro, suas palavras parecendo unir os homens entre si. Ajax, o grande, alto como uma torre, polia seu escudo gigantesco, e entre eles, Aquiles, com o elmo reluzente, mantinha-se à parte, observando o mar como se buscasse ainda outro inimigo. No final da manhã, os gregos avançaram suas primeiras tropas em direção às planícies. Não era o assalto total, mas um reconhecimento armado. Algumas centenas de guerreiros, protegidos por hoplitas pesadamente equipados. Sua marcha atraía a confiança de quem acredita ter o número e a força. Heitor, do alto das muralhas, observou a progressão, notando cada gesto, cada formação. Ele desceu então para se juntar a seus capitães no pátio interno. Polidamas, leva 200 homens e barra-lhes o caminho antes do val do Escamandro. Não golpeie forte. Teste suas linhas e recue. Precisamos saber como eles reagem. E se Aquiles liderar esse reconhecimento? Perguntou Enéas. Então aprenderemos hoje até que ponto ele é homem e não Deus. Os troianos deixaram a cidade pela porta ocidental, deslizando entre as altas ervas que ondulavam como um mar verde sob o vento. O ar estava pesado, carregado do doce odor da terra úmida e do metal. Os primeiros contatos ocorreram perto de um bosque de tamariscos, lanças arremessadas de ambos os lados, um brilho de bronze, um grito breve. Então as linhas se aproximaram, e o choque ressoou como um trovão. Heitor seguia a ação de uma leve elevação, observando os movimentos gregos. Ele viu que seus hoplitas resistiam bem, mas careciam de adaptação assim que eram atraídos para um terreno irregular. Os troianos golpeavam, recuavam, reformavam-se. O combate durou menos de 1 hora. Então Polidamas retirou seus homens como planejado. Os gregos, surpresos por não serem perseguidos, hesitaram antes de retornar à praia. Mas Heitor não vira tudo da colina. Ao voltar, soube que um guerreiro atravessara as linhas troianas em um único ímpeto, abatendo 3 homens antes que pudessem repeli-lo. Sua armadura brilhava como se tivesse sido polida pelos deuses, e seus golpes caíam com a precisão de um ferreiro na bigorna. Não era um chefe comum, disse Polidamas. Não, respondeu Heitor. Era Aquiles. O nome circulou naquela noite em Troia como um vento frio. Os soldados o pronunciavam em voz baixa, as mulheres interrogavam seus esposos, e nos santuários multiplicavam-se as oferendas a Apolo. Heitor, por sua vez, permaneceu sozinho nas muralhas até tarde da noite. Ele olhava os fogos gregos, alinhados como constelações invertidas ao nível da água. Ele sabia que era apenas o começo. A sombra de Aquiles acabara de cair sobre a planície, e ela não se dissiparia enquanto um dos dois não caísse por sua vez. Parte 3. O duelo ao crepúsculo. O sol começava a descer em direção ao horizonte, tingindo a planície de Troade de uma luz de âmbar e cobre. O calor do dia diminuía, mas o ar permanecia pesado, saturado daquela tensão que precede um confronto. Do alto das muralhas, Heitor observava os movimentos incomuns no acampamento grego. Uma agitação ordenada, como se um evento singular se preparasse. Trompas soaram, graves e longas, e um cavaleiro grego avançou até a meio caminho entre as linhas. Sua montaria espumava, suas armas reluziam. Ele usava um elmo com crista vermelha e uma couraça ornada com placas de prata. Ele gritou, em um troiano aproximado: mas claro, que um dos filhos de Príamo ouse vir me desafiar antes que a noite caia. O desafio espalhou-se como uma chama.
Homens se inclinaram nos parapeitos, murmúrios rolaram ao longo das cortinas. Deífobo deu um passo em direção à porta. Deixe-me, Heitor. Eu saberei mostrar-lhe o valor dos filhos de Troia. Não, respondeu Heitor calmamente. Esse desafio é para mim. Ele desceu em direção à porta Sei, onde seus escudeiros o esperavam. Trouxeram-lhe sua couraça, polida até refletir os últimos raios do sol, e seu elmo com penacho negro. Ele pegou seu escudo novo, aquele onde a oliveira gravada parecia incendiar-se sob a luz do entardecer. As correias foram apertadas, os dedos se fecharam sobre a madeira e o bronze. Andromaque, postada à sombra de uma arcada, o olhava sem falar. Não será Aquiles, disse ele, adivinhando seu temor. Mas mesmo assim, terei de voltar de pé. Ela assentiu, os lábios cerrados, depois recuou para a sombra. As portas abriram-se com um ronco surdo. Heitor avançou sozinho pela planície. O vento brincava nas ervas altas e as sombras se alongavam. À sua frente, o campeão grego desmontava. Ele se apresentou. Ágax, filho de Telamão, gigante entre os gigantes, segurando um escudo tão alto quanto um homem e uma lança cuja ponta parecia um fragmento de estrela. Os dois homens se observaram por um momento, avaliando a distância, o peso das armas, a postura. Então, sem grito, Ajax lançou o primeiro assalto. Sua lança descreveu um arco rápido. Heitor desviou o golpe com um movimento seco de seu escudo e ripostou com um reverso que entalhou o bronze da couraça adversária. Os estilhaços voaram na luz declinante. O combate durou muito, ritmado pelo choque das armas e a respiração dos combatentes. Ajax, maciço, golpeava com uma força irresistível, mas Heitor compensava com velocidade e agilidade, deslizando fora do alcance, voltando para golpear pelo flanco. Os espectadores aglomerados nas muralhas ou postados atrás das linhas gregas retinham o fôlego. Por várias vezes, Ajax tentou quebrar o escudo de Heitor, mas a oliveira gravada parecia resistir como se tivesse sido abençoada pelo próprio Apolo. Heitor, por sua vez, conseguiu ferir a coxa de seu adversário, arrancando um grunhido e forçando o gigante a recuar um passo. Mas o grego ripostou com um golpe de lança que arrancou o penacho negro do elmo troiano. O dia declinava. As sombras se espessavam, e a planície tomava a cor sombria das batalhas por vir. Vendo que nenhum tomaria vantagem naquela noite, um arauto grego levantou a mão. Basta por hoje. A noite pertence aos deuses, não aos homens. Heitor recuou, o fôlego ainda forte, mas o braço ligeiramente entorpecido pelos choques. Ajax assentiu, em sinal de respeito silencioso. Nenhuma palavra foi trocada, mas cada um sabia que esse duelo era apenas um prelúdio. Ao retornar às portas de Troia, Heitor levantou os olhos para as muralhas, onde 1000 rostos o observavam. Ele sabia que alguns viam ali uma vitória, outros apenas uma prova adiada. Ele via apenas um sinal. A tempestade se aproximava, e logo não seria mais possível recuar antes da noite. Capítulo 3. A tempestade e o sangue. Parte 1. As chamas da praia. A noite fora curta e pesada. Na manhã, um vento seco soprava do mar, trazendo para a cidade os odores do acampamento grego. Fumaça de madeira, gordura queimada, metal polido. Os vigias da torre de Ílion foram os primeiros a ver. Uma agitação súbita nas linhas inimigas, silhuetas que se organizavam, as lanças erguidas como uma floresta de metal pronta a desabar. Heitor foi despertado por um escudeiro antes mesmo que os sinos tocassem. Vestiu sua armadura sem uma palavra, apertou a correia de seu escudo
e desceu para a porta ocidental. Lá, Deífobo, Polidamas e Enéas já o esperavam com elmos, o olhar duro. Eles avançam, disse Polidamas, apontando para a planície. Não é um reconhecimento, é o assalto. Então os deteremos onde o mar ainda toca suas sandálias? Respondeu Heitor. As portas se abriram. A luz da manhã os atingiu em cheio. Diante deles, a planície descia até as dunas e a praia, onde o mar batia contra as quilhas dos navios aqueus. Os gregos vinham em formação cerrada, hoplitas à frente, flanqueados por arqueiros e seguidos por carros de guerra. Os escudos se sobrepunham, os elmos brilhavam sob o sol nascente. Heitor ordenou a seus homens que se desdobrassem em semicírculo, deixando no centro uma abertura aparente. Os arqueiros troianos, postados nas dunas laterais, aguardavam seu sinal. Quando os gregos estavam ao alcance, ele ergueu sua lança. Uma chuva de flechas caiu, sibilando como um enxame de insetos de bronze. Os hóplitas resistiram, erguendo seus escudos em telhado. Então Heitor deu a ordem que todos esperavam. Carga. Os troianos lançaram-se, a planície ressoando sob seus passos. O choque foi brutal, seco, sonoro. O ar se encheu do tilintar das lanças, do fragor dos escudos, dos gritos de homens atingidos ou ceifados. O odor de suor e sangue misturava-se ao das ervas pisoteadas. À esquerda, Deífobo rompia as linhas inimigas com investidas rápidas, aproveitando o terreno fofo para desequilibrar os hoplitas. À direita, Enéas resistia firme contra uma contracarga grega liderada pelo próprio Diomedes, cuja lança reluzia a cada golpe. Heitor, no centro, repelia cada assalto, golpeando com a ponta de sua lança ou esmagando com seu escudo aqueles que se aproximavam demais. Por 2 vezes, ele se virou para proteger um soldado em dificuldade. Na terceira, derrubou com um golpe de ombro um guerreiro grego que rolava na areia antes de se levantar cuspindo água salgada. Mas a batalha não estava ganha. Do lado dos navios, um novo fogo se ergueu. Os gregos acendiam tochas, e já as chamas lambiam a madeira betumada das máquinas de cerco que haviam trazido. Se elas alcançassem as posições troianas, a batalha viraria a seu favor. Comigo! Gritou Heitor. Ele reuniu uma dezena de seus melhores homens e correu para a praia. A areia tornava cada passo mais pesado. O mar salpicava suas pernas, mas eles avançavam como uma única onda. Colidiram com o grupo de inimigos ao redor das tochas. O choque fez voar armas e corpos. Heitor agarrou uma tocha acesa, jogou-a na água, depois golpeou de estocada um hoplita que tentava cercá-lo. O ar vibrava com o rugido da batalha. Os arqueiros troianos nas dunas continuavam sua chuva mortal, retardando os reforços gregos. As chamas enfraqueciam, apagadas pela água ou esmagadas sob os escudos. Logo, os troianos conseguiram repelir o inimigo até a linha do ressaco. Então, como uma ordem tácita, os 2 lados recuaram ligeiramente. A areia estava vermelha, em alguns pontos enegrecida, e o odor acre da madeira queimada ainda flutuava. Os troianos reagruparam-se atrás de suas linhas, recuperando o fôlego, recolhendo os feridos. Os gregos faziam o mesmo perto de seus navios, suas silhuetas escuras destacando-se na luz baixa do entardecer. Heitor, ofegante, pousou seu escudo na areia, levantou os olhos para o céu, onde a primeira estrela acabara de aparecer. Esse dia fora vencido, mas ele sabia que cada vitória na praia era apenas uma respiração roubada ao inevitável. Amanhã, ou depois de amanhã, eles voltariam, mais numerosos, mais determinados, e a cada vez seria preciso resistir. Parte 2. O juramento de Heitor. A batalha da praia deixara Troia em um silêncio estranho,
como se a cidade inteira prendesse a respiração. As ruas, geralmente ruidosas mesmo ao cair da noite, pareciam esvaziadas de sua agitação. Os feridos voltavam em grupos, apoiados por seus irmãos de armas, às vezes carregados em macas improvisadas. Tochas iluminavam as portas, mas a luz parecia hesitar em entrar, como se temesse perturbar a cidade. Heitor, ainda vestido com sua armadura arranhada, cruzou o limiar do palácio sem uma palavra. Seus passos ecoavam no corredor de pedra, acompanhados pelo tilintar de seu equipamento. Os guardas se afastavam à sua passagem, inclinando a cabeça, não por simples respeito, mas como se dissessem sem palavras: sabemos que tu carregas esse fardo por todos nós. Ele encontrou Andromaque na sala das colunas, sentada em um banco de mármore, uma lâmpada de óleo ao seu lado. Ela levantava os olhos de vez em quando para a sombra do corredor, como se soubesse que ele acabaria por vir. Quando ele entrou, ela se levantou imediatamente e correu para ele. Tu voltaste, sussurrou ela, sua voz tremendo apesar de si. Ele a tomou nos braços, sentindo sob suas mãos a fragilidade de seus ombros. O odor da batalha, suor, areia, ferro, misturava-se ao perfume mais suave de seus cabelos impregnados de óleo de mirra. Por um longo momento, permaneceram assim, imóveis, como se o tempo pudesse parar ali. A praia resistiu, disse ele finalmente. Os gregos recuaram. Mas eles voltarão, respondeu ela imediatamente, em voz baixa. Eu sei. Ele se afastou para olhá-la. Seus olhos escuros brilhavam na luz dourada da lâmpada. Sim, eles voltarão, disse ele. Talvez amanhã, talvez em 10 dias, mas a cada vez eu estarei lá. Andromaque apertou suas mãos nas dele. Heitor, eu também vi os presságios. As sacerdotisas dizem que Troia cairá, que mesmo tu, um dia, não voltarás. As sacerdotisas veem muitas vezes a sombra mais que a luz, respondeu ele suavemente. E mesmo que suas visões sejam verdadeiras, há coisas que não posso evitar. Mas o que posso prometer é me erguer diante de cada golpe que nos ameaçar, enquanto eu respirar. Ela desviou o olhar ligeiramente, como para esconder um tremor. Se um dia tu não voltares, então quero que saibas isto, interrompeu ele. O que faço? Faço para que nosso filho possa crescer sob este céu, ouvir os sinos de Troia, correr por suas ruas sem temer a voz de um inimigo. Nesse instante, um pequeno ruído veio da sombra. Seu filho, Astyanax, ainda tão jovem que caminhava com hesitação, havia deixado a guarda de sua ama e veio até eles. Heitor se ajoelhou, depositando seu elmo no chão. A criança o olhou primeiro com curiosidade. Estendeu a mão para o penacho, depois recuou um passo, assustada com o brilho metálico. Heitor sorriu, tomou o pequeno nos braços e o ergueu. Vê, disse ele a Andromaque. Até ele sabe que esta armadura não é feita para viver, mas para proteger. Andromaque, com lágrimas nos olhos, pousou uma mão na face de Heitor. Então promete-me que sempre voltarás para ele. Promete, mesmo que seja uma mentira. Heitor a fitou por um instante. Em seus olhos havia o medo, o amor e aquela lucidez dolorosa que carregam as mulheres que sabem que a guerra nem sempre deixa os homens que amam voltarem. Eu te prometo, disse ele, e que os deuses me deem força suficiente para que essa mentira se torne verdade. Eles permaneceram um momento assim, formando um círculo fechado. O pai, a mãe, a criança. Lá fora, a cidade se calava, mas Heitor sentia que ela escutava. Mais tarde, ele saiu sozinho para a varanda do palácio. Dali, ele via as muralhas, as torres e, ao longe, a linha escura do mar. Fogos gregos ainda ardiam na praia como estrelas caídas. Ele pensou em Aquiles, em Ajax,
em todos aqueles nomes que agora povoavam suas noites. E pensou que amanhã seria preciso novamente vestir a armadura, erguer a lança, manter a linha. No entanto, naquele instante, ele se permitiu uma respiração. A mão de Andromaque deixara em seu pulso um calor persistente, como um fio que o ligava à vida, além das lanças e dos gritos. Sob as constelações, Heitor jurou uma vez mais, não diante dos sacerdotes, mas no segredo de seu coração: enquanto meus pés pisarem esta terra, Troia resistirá. Parte 3. Os deuses na sombra. A noite repousava sobre Troia com um peso quase físico, como se o próprio ar tivesse consciência do que se tramava. No topo do monte Ida, atrás da planície, alguns juravam ter visto, à luz da lua, silhuetas altas e imóveis, semelhantes a estátuas vivas. Os anciãos diziam que os deuses vinham ali para observar os homens em suas provações, sem se mostrar claramente. Naquela noite, o silêncio tinha uma densidade incomum, e até os cães permaneciam deitados, as orelhas atentas a um ruído que só eles podiam ouvir. Heitor, em seus aposentos, dormiu pouco. Fechava os olhos para abri-los em seguida, assombrado por visões breves: um mar negro, salpicado de fogos, um escudo solitário pousado no meio de um círculo de cinzas, mãos erguidas na sombra, e, mais estranho ainda, aquele brilho de âmbar que atravessava seus sonhos, sem rosto nem voz. Ele se levantou antes que os sinos da primeira vigília tocassem, e, sem acordar Andromaque, vestiu uma túnica simples antes de se dirigir ao pequeno santuário de Apolo Agieu, perto da porta oriental. O santuário estava deserto, exceto por uma sacerdotisa adormecida contra uma coluna. Heitor depositou na laje sagrada um punhado de cevada, algumas gotas de óleo perfumado e a mecha arrancada de seu penacho durante a batalha da véspera. Ele não formulou nenhum pedido preciso. Apenas depositou o que tinha, como quem deposita um fardo, deixando ao Deus o cuidado de julgar seu valor. Quando a aurora clareou o horizonte, os gregos já estavam em ordem. Estranhamente, não se puseram em marcha imediatamente. Permaneciam alinhados na praia, como se aguardassem um sinal invisível. Os troianos, por sua vez, tomavam posição ao longo das muralhas e na planície, suas silhuetas desenhando-se pouco a pouco na luz crescente. O vento trouxe então um sinal. Uma águia imensa cortou o céu, segurando em suas garras uma serpente viva. Ao chegar à altura do escamandro, o réptil se contorceu e mordeu, forçando a águia a soltar sua presa. A ave fugiu para o oeste, e a serpente caiu na poeira. Murmúrios percorreram as fileiras troianas. Um presságio que falava de vitória roubada, de orgulho punido. Polidamas, o sábio capitão, aproximou-se de Heitor. Aqueles que já creem segurar a vitória a perderão se confiarem demais em sua força. Heitor apenas assentiu. Os sinais dos deuses deviam ser considerados, mas não podiam ditar cada gesto. Os homens, pensava ele, devem marchar mesmo quando o céu permanece mudo. Quando o sol estava mais alto, a batalha começou. As falanges gregas desceram das dunas, seus escudos sobrepostos como escamas de um monstro marinho. Os troianos se fecharam em formação cerrada, lanças à frente, escudos colados. O choque foi rude, um ruído de bronze e madeira misturado aos gritos dos combatentes. Desde os primeiros instantes, Heitor sentiu algo mudar. Um sopro morno deslizou em seu flanco direito, como uma mão invisível que levantava os braços de seus soldados. Os golpes pareciam mais precisos, os movimentos mais fluidos. Os troianos atacavam no momento certo, desviavam as lanças inimigas com uma precisão instintiva. Alguns murmuraram: Apolo está entre nós.
Mas quase imediatamente, uma outra influência se fez sentir do lado grego. Suas linhas se fortaleceram, as lanças se travaram, seus passos tornaram-se de uma regularidade implacável. Uma frieza calculada instalou-se em seus gestos. Entre dois escudos, Heitor acreditou vislumbrar uma forma indistinta, como um reflexo de ouro e marfim. Atena, a protetora das cidades gregas, estava ao lado deles. O combate tornou-se uma luta de resistência. Por 3 vezes, Heitor tentou romper a esquerda grega. Por 3 vezes, Ajax a fechou como uma porta de pedra. Por 2 vezes, Diomedes liderou uma carga contra a ala troiana. Por 2 vezes, Enéas contrariou a manobra. Cada lado avançava um passo para recuar outro, como se a própria planície hesitasse em se entregar. Ao meio-dia, um evento rompeu o ritmo. Um carro grego, lançado rápido demais, atolou em uma zona de areia úmida mascarada por uma crosta seca. Os cavalos relincharam, puxaram, mas afundaram ainda mais. Heitor viu a brecha e precipitou-se com um punhado de guerreiros. Eles abateram os cocheiros, atearam fogo às hastes de madeira e fizeram a linha grega recuar vários passos. Mas Atena imediatamente apertou sua mão invisível. Os hoplitas fecharam suas fileiras e detiveram a ruptura de uma vez. A luz mudou então, como se um véu tivesse passado diante do sol. O ar se carregou de um odor de tempestade. Embora nenhuma nuvem fosse visível, murmúrios percorreram as fileiras. Zeus, desde o Ida, observava. Por 3 vezes, um trovão surdo rolou sem relâmpago. Um trovão que parecia pesar na nuca dos homens. No meio da tarde, uma coluna de poeira se ergueu entre os 2 exércitos. Ela avançava lentamente, agitando os penachos e as bandeiras, levantando a poeira dos passos e misturando os odores de suor, couro e sangue. Alguns disseram ter percebido nessa brisa um perfume de maçã verde. Murmurou-se o nome de Afrodite, divertida por ver que, apesar de tudo, essa guerra continuava a girar em torno de Helena. O dia terminou sem vencedor. Os gregos voltaram à sua praia, os troianos às suas portas. Os homens lutaram com coragem, mas cada um sabia que não estava sozinho no campo de batalha. Mãos invisíveis guiavam as lanças, desviavam os golpes, abriam ou fechavam as brechas. No caminho de Ronda, Polidamas alcançou Heitor. Resistimos, disse ele. Sim, respondeu Heitor. E amanhã teremos de resistir novamente. O sol desapareceu atrás das colinas, e a planície recuperou um silêncio estranho. A noite subiu clara, as tochas nas muralhas ardiam sem fumaça e nas casas falava-se em voz baixa. Troia adormeceu, inconsciente ou indiferente ao fato de que os imortais agora haviam decidido caminhar entre suas muralhas. Capítulo 4. O último horizonte. Parte 1. O canto do destino. O dia amanheceu sobre Troia com uma luz estranhamente suave, como se a aurora hesitasse em revelar o que carregava. O mar, ao longe, parecia congelado, sem ondas, refletindo um céu pálido que as primeiras luzes coloriam de ouro discreto. Contudo, nas ruelas, os passos ecoavam mais cedo que o habitual. Os ferreiros já trabalhavam, os armeiros afiavam as pontas, as costureiras ajustavam as correias de couro, um murmúrio percorria a cidade, passando de boca em boca. Heitor iria falar com os gregos. Heitor acordara bem antes do canto dos galos. Permaneceu um momento sentado, os cotovelos nos joelhos, o olhar fixo nas sombras da parede. A batalha da véspera não vencera nem salvara Troia. Os homens haviam retornado cobertos de poeira. Os feridos encheram as salas do palácio. E à noite, apesar dos cantos forçados,
um silêncio mais pesado que a fadiga pesara sobre os lares. Ele sabia que esse dia não seria como os outros. Sentia na tensão do ar que o fio da guerra se apertava. Os deuses, já presentes na planície, pareciam esperar um gesto preciso, como se tudo o que se seguiria dependesse de uma única decisão. Ele se levantou, vestiu uma túnica de linho cingida simplesmente e saiu para a varanda. Dali, podia ver a planície se abrir até o mar. O acampamento grego erguia-se como uma muralha de tecidos e madeira, animado por movimentos regulares. As silhuetas minúsculas dos guerreiros se agitavam ao redor das tendas, as lanças erguidas formando uma floresta imóvel. Na praia, as proas dos navios pareciam voltadas para Troia como rostos fixos em um desafio silencioso. Príamo o alcançou, caminhando lentamente, apoiado em seu bastão esculpido. Meu filho, disse ele, vi em sonho um campo maduro que um vento sombrio dobrava antes da colheita. Entre os talos, apenas um ainda se erguia, e era sobre ele que o vento parecia querer se encarniçar. Talvez os deuses me tenham mostrado o que nos espera. E o que queres que eu faça com esse sonho? Perguntou Heitor. Escuta-o, pois às vezes é preciso se erguer sozinho contra o vento para que a cidade permaneça de pé atrás de ti. Essas palavras confirmaram o que Heitor já sabia. Seria necessário, cedo ou tarde, enfrentar o inimigo de outra forma que no tumulto dos exércitos. Um duelo, talvez, uma prova que concentraria toda a raiva da guerra em um único ponto. Mais tarde, na sala do conselho, os capitães estavam reunidos ao redor dos mapas de couro. Antenor evocava as máquinas de cerco gregas, já em movimento em direção às dunas. Polidamas propunha fortificar a porta norte antes do cair da noite. Deífobo, sempre ardente, falava de uma saída noturna para queimar os engenhos inimigos. Mas Antenor, com as mãos unidas, disse lentamente: e se, em vez de derramar nosso sangue, o suspendêssemos? Um duelo, um único combate, que ofereceria à cidade um respiro e daria aos deuses um espetáculo digno deles. Um silêncio seguiu. Todos sabiam que tal duelo seria inevitavelmente proposto a Heitor. Enéas, cruzando os braços, murmurou: mas se for Aquiles quem se apresentar, nenhum respiro será pago caro o suficiente. Então respondeu Heitor: será Aquiles. Melhor enfrentar o pior para proteger os nossos do que esperar que o pior venha a seu bel prazer. A decisão foi tomada. Os arautos seriam enviados aos gregos para propor um duelo. Mas antes disso, Heitor quis ver sua casa. Na grande sala, Andromaque o esperava. Seus olhos brilhavam com um fulgor contido, como se retivessem um mar inteiro de palavras. Ela se aproximou, pousou suas mãos sobre as dele. Disseram-me que tu irás falar com eles, disse ela. É verdade? Sim. Vou oferecer um duelo para que Troia ganhe tempo. E se Aquiles se apresentar, então farei o que o destino espera de mim. Ela desviou o olhar por um instante. Depois foi buscar seu filho, adormecido em uma sala adjacente. Astianax abriu os olhos e estendeu os braços para seu pai. Heitor o tomou, ergueu-o, contemplou-o longamente. Eis por quem eu resisto, disse ele a Andromaque. Por ele e por ti. Ela passou ao redor de seu pescoço uma fita de linho trançado. Guarda-a contigo para te lembrares de voltar. Ele sorriu levemente. Eu voltarei. Quando saiu do palácio, a luz tomara uma tonalidade mais dura. O cortejo se formou. Heitor ao centro, ladeado por Enéas e Polidamas, seguido por Deífobo e os arautos. As portas Cia abriram-se com um ronco e eles avançaram pela planície. Em frente, os gregos também enviaram seus emissários. Ulisses, de fala afiada, marchava à frente. Ao seu lado, Ajax,
maciço como uma torre, e mais atrás, uma silhueta que todos reconheceram. Aquiles, sem elmo. Os cabelos agitados pelo vento, os dois grupos se encontraram a meio caminho. O silêncio, já pesado, tornou-se quase tangível. Heitor avançou alguns passos e falou, sua voz clara carregada pelo vento. Homens da Grécia, escutai. Esta guerra desgasta nossas forças e ofende nossos deuses. Eu vos ofereço um caminho mais digno, que um único combate decida por todos. Dai um campeão, eu serei o outro. Deixemos o destino se estender entre dois nomes, em vez de entre dois povos. Ulisses trocou um olhar com Ajax. Então Aquiles deu 3 passos à frente. Seu olhar encontrou o de Heitor. Não era ódio o que se lia ali, mas uma curiosidade aguçada, como se cada um buscasse medir o outro além das armas. Príncipe de Troia, disse Aquiles, minha mãe me ensinou a prudência. Minha glória me chama à batalha. Hoje eu retenho meu braço, mas em breve tu e eu faremos cantar a corda do destino. Prepara teu coração. Era uma promessa adiada. Ulisses declarou a trégua até o pôr do sol. Os 2 cortejos se separaram, cada um sabendo que o confronto final era agora inevitável. Quando Heitor retornou às muralhas, um sopro de alívio percorreu a cidade. As crianças retomaram seus jogos, as mulheres ergueram os olhos para a luz e os velhos caminharam um pouco mais eretos. Mas nas alturas, o monte Ida permanecia silencioso, como um juiz paciente. À noite, sozinho na torre de Ílion, Heitor contemplou o mar prateado pela lua. O acampamento grego brilhava como um colar de faíscas à beira da água. Ele pousou a mão na pedra fria do parapeito. O vento do mar lhe trouxe um perfume salgado. E nesse sopro, ele acreditou ouvir uma melodia distante, lenta e grave. O canto do destino, aquele que nunca cessa, mesmo quando os homens dormem. Parte 2. Sob as muralhas de Troia. O sol subia com lentidão, como se relutasse em iluminar o que deveria se desenrolar. Diante da porta Iscia, a planície estava nua. As marcas de antigas refregas riscavam a terra em linhas escuras. Aqui, uma pegada de roda endurecida na argila, ali um penacho arrancado que o vento não conseguira levar. Os 2 exércitos mantinham suas distâncias. Na praia, os gregos estavam dispostos em grades de escudos. Nas muralhas, os troianos se alinhavam em silêncio, cabeças inclinadas por cima da pedra. O sino do santuário de Apolo tocou uma única vez. A trégua terminava. O mundo prendeu a respiração. Heitor saiu da sombra da porta. Sua couraça, em vez de brilhar, absorvia a luz. O bronze fosco parecia uma pele recolhida sobre o músculo. O escudo com a oliveira desenhava no centro uma paz obstinada, irrisória e necessária. Sob o elmo, o olhar era calmo. Ele não buscava o inimigo. Avançava em sua direção. Cada passo afundava um dedo na poeira. Levantava-se firme, medido. 2 arautos o seguiam, depois pararam na linha combinada. Heitor continuou sozinho. Em frente, Aquiles se destacou do fronte grego como um estilhaço de sílex saindo da rocha. Sem capa, sem penacho extravagante, apenas uma armadura polida por um fogo que parecia interior. Sua lança, equilibrada tão alta que parecia sem peso, vibrava levemente em sua mão. Ele caminhava reto, com passo rápido, sem se apressar. Quando estavam ao alcance de voz, ele se imobilizou, inclinou a cabeça e falou primeiro: Filho de Príamo, aqui estás. Aqui estou, respondeu Heitor. A planície é testemunha. Um vento curto atravessou a erva seca e a fez estremecer. Acima do monte Ida, uma nuvem fina rasgou o sol. Nesse meio ralo,
os dois homens ergueram suas lanças. Sem fanfarra, sem grito, apenas o som de suas respirações, que a planície aprendeu a contar. Aquiles se moveu primeiro, deslizando em diagonal como uma flecha que espera sua corda. Sua ponta picou, fintou, subiu. Heitor recebeu no bordo de seu escudo, amortizou, recuou um passo exato. O segundo ataque veio mais baixo, na coxa. O bronze ressoou. As fibras do couro gemeram sem romper. Heitor girou ao redor de Aquiles para negar-lhe o ângulo. Ripostou com um golpe oblíquo que roçou a saia de bronze, arrancando uma faísca. O duelo se instalou assim, ao mesmo tempo próximo e distante, feito de ritmos breves e silêncios precisos, como uma música contida. Nas muralhas, ouviu-se uma criança chorar, depois se calar. Andromaque não olhava, estava no interior, na penumbra de uma arcada, uma mão na pedra, a outra segurando uma fita de linho. Príamo, ele, olhava, imóvel, a boca entreaberta de quem teme chamar o destino pelo nome. Ao redor de Aquiles, os mirmidões não se moviam. Ulisses seguia com o olhar como quem acompanha um raciocínio. Ajax tinha os braços cruzados sobre o peito, pesado, atento. O duelo mudou de temperatura. Aquiles acelerou. As pontas, de repente, não eram mais pontas, mas linhas, arcos que buscavam encerrar o outro em um círculo de metal. Heitor sentiu o nó subir na base da nuca, a tentação do recuo ou da raiva. Ele deixou passar. Lembrou-se da fita de linho contra sua garganta. Respirar. Aliviou seus apoios, pesou mais no calcanhar direito, e quando a ponta adversária veio pela terceira vez buscar a abertura entre o escudo e a cintura, ele colocou um contra tão breve que passou despercebido para todos, exceto para Aquiles. Este recuou um passo, surpreso, depois sorriu. Era um sorriso de reconhecimento, não de escárnio. É justo que sejas tu, disse Aquiles em voz baixa. E que sejas tu, respondeu Heitor. Eles se atacaram então corpo a corpo. Lanças jogadas, espadas sacadas, escudos cerrados, colidiram como duas estações. Aquiles golpeou alto, depois baixo, depois alto novamente, buscando romper o ritmo. Heitor opunha ângulos limpos, gestos precisos, recusando a exaltação. Por 3 vezes, o bronze tocou o bronze sem encontrar a carne. Por 2 vezes, a poeira se ergueu em anéis ao redor deles e caiu, revelando as pegadas de seus passos como uma escrita. Por um instante Aquiles pareceu se afastar, como se perdesse o desejo pela luta. Seu olhar deslizou para o mar. Dir-se-ia que escutava algo que ninguém mais ouvia. Então voltou, mais vivo, mais cortante, e Heitor compreendeu. Ele buscava a nota que faltava em seu canto. Então o príncipe de Troia tomou uma decisão que não havia preparado. Deixou uma abertura minúscula no flanco, uma isca. Aquiles a viu e se lançou, certo de sua ponta. Heitor girou, golpeou de lado, atingiu a borda do elmo, fez o inimigo vacilar sobre um joelho. Um grito subiu das muralhas. Aquiles, já de pé, não olhou nem para seus homens, nem para o céu. Olhou apenas Heitor. Nesse olhar havia agora uma gravidade inteira. Tu vieste para resistir, disse ele. Vim para reter, respondeu Heitor. Reter o tempo que vos traz. Então Aquiles deixou de jogar. Ele se concentrou em sua força, como quem aperta uma funda antes do disparo. Sua espada tornou-se mais curta, seus apoios mais simples. Ele não buscava mais surpreender, mas desgastar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ele golpeou no mesmo ponto, na mesma costura, no mesmo ritmo. Heitor desviou a primeira, amortizou a segunda, a terceira fez vibrar seu braço até o ombro. A oliveira gravada no escudo tremia na luz. Heitor tentou girar ainda, deslocar a dança. Aquiles o seguiu como a sombra segue o corpo.
Então Heitor falou, sem erguer a cabeça: se eu cair, promete-me uma coisa. Dize que meu corpo retorne a Troia, que meu pai possa me nomear uma última vez. O silêncio durou o espaço de uma respiração. Eu prometo, disse Aquiles. Foi o pacto deles, selado entre 2 batimentos de coração. Os deuses ouviram. No Ida, um trovão único rolou, claro e distante. O fim veio por um detalhe. Como sempre, Heitor, pressionado contra o vento, sentiu sua correia de ombro deslizar um dedo. O escudo pesou um grão a mais. Aquiles, que não desperdiçava nada do que via, avançou meio passo e atacou com o gume para forçar o espaço. Heitor fechou, mas o ângulo não era mais perfeito. A espada de Aquiles encontrou a costura. Mordeu, entrou. Uma queimadura limpa, precisa, sem grito. Heitor se arcou, buscou encerrar o outro, levá-lo consigo. Seus elmos se chocaram, um som oco, metálico. Ele resistiu ainda, 1 segundo, 2, o suficiente para erguer os olhos para a porta Cia. Ele não viu Andromaque, ela não olhava. Viu a pedra dourada pelo sol, a sombra de uma bandeira e, ao desvio de uma ameia, uma criança que era levada para o interior. Isso bastou. Ele relaxou, não por abandono, mas por cumprimento. Seus joelhos tocaram a terra que ele tanto pisara. Seu escudo tombou a oliveira ao céu. Ele respirou uma vez, lentamente, profundamente, como no limiar do sono. Troia, disse ele. Aquiles se imobilizou. A espada baixa, ele inclinou a cabeça. Ele vencera, e essa palavra não tinha o sabor esperado. Recuou um passo, depois outro, deixou os arautos virem. Nada de triunfo, nada de clamor. A planície ouviu apenas o ruído das sandálias na poeira, as lágrimas contidas nas muralhas, e na praia um marulhar mais rouco, como se o mar também tivesse acabado de aprender a gravidade. Os arautos gregos avançaram. Aquiles os deteve com um gesto. Nada de mutilação. Este corpo é uma cidade. Não se golpeia uma cidade após a queda de sua porta. Ele se virou para Troia, elevou a voz para que alcançasse a pedra. Príamo, juro por minha própria mãe que tu terás teu filho. Os mirmidões se surpreenderam, depois baixaram os olhos. Ulisses assentiu muito levemente. Ájax apertou a mandíbula, respeitoso. Nas muralhas, um sopro percorreu a multidão, não um grito, não um gemido, apenas um sopro, semelhante ao das grandes marés quando mudam. Aquiles permaneceu ainda, por um breve momento, perto do corpo. Não havia mais inimigo ali, apenas um homem deitado sob o sol. Ele reposicionou sua lança na vertical, como quem planta um bastão para marcar um lugar. Depois se virou. Seu passo não soou mais forte. Ele não olhou para o mar. Foi em direção a seus homens com a medida de alguém que sabe desde agora que a vitória é apenas uma forma de luta. Nas portas, o movimento recomeçou. Mãos passaram ânforas, outras véus para cobrir, outras ainda cordas para abrir e fechar, pois uma cidade deve sempre abrir e fechar, mesmo quando seu coração se desfaz. Na torre, Príamo apoiou a testa na pedra sem lágrimas. Na sombra, Andromaque sentou-se muito suavemente, como quem deposita um vaso cheio. E Troia, sob o céu claro, compreendeu que uma era acabara de se fechar, não com um estrondo, mas com um sopro. O sopro de um homem que, ao cair, pronunciou o nome de sua cidade. Parte 3. O eco dos imortais. O entardecer caiu sobre a planície com uma suavidade que nada tinha de inocente. As muralhas refletiam a luz em lâminas pálidas, e o mar, ao longe, batia na praia grega com um ritmo igual, obstinado. Nenhum canto de vitória subiu das tendas aqueias.
Nenhum clamor de desafio ousou atravessar as portas de Troia. O duelo deixara no ar uma gravidade nova, como se o mundo, para continuar, tivesse primeiro que aprender a respirar de outra forma. Príamo depôs sua coroa e chamou um velho escravo, que lhe trouxessem ouro, tecidos finos, perfumes, óleo e uma taça trabalhada. Cingiu uma túnica escura, tomou seu bastão esculpido e, sem escolta, atravessou a porta a si. Antenor quis detê-lo. Polidamas falou de prudência. Écuba ergueu as mãos como para reter a própria noite. O rei respondeu com uma voz plana, a mais invulnerável de todas: deixa um pai ir buscar seu filho. A planície se abriu diante dele, nua, atravessada por um sopro morno. No acampamento grego, os fogos ardiam baixos. Os mirmidões observaram o velho rei avançar, surpresos com esse coragem que não é nem militar nem política. Príamo entrou sem rodeios na tenda de Aquiles, pôs um joelho no chão e falou, não como soberano, mas como um homem reduzido ao mais simples: lembra-te de teu pai. Deixa-me chamar meu filho uma última vez por seu nome. Aquiles, que recusara tantas súplicas, vacilou a esse nome de pai. A máscara de bronze se partiu, a memória passou. Ele ergueu Príamo com as mãos nuas, ordenou o silêncio, mandou trazer o corpo lavado, ungido, coberto. Os guerreiros se afastaram. Ulisses baixou os olhos. Ajax inclinou a cabeça. Nada de orgia de triunfo, nada de risos. A vitória parecia uma responsabilidade. Toma-o de volta, disse Aquiles. Juro por minha mãe e pela luz. Enquanto vossas tochas arderem, nenhum grego avançará. O cortejo voltou para Troia a passos lentos. Os sinos de Apolo soaram, não para o alarme, mas para a acolhida. As portas se abriram sem ruído, como se a pedra também tivesse aprendido o respeito. Mulheres jogaram pétalas. Crianças se calaram de repente, com aquela gravidade espontânea que a infância reserva às coisas irrefutáveis. Depositaram Heitor na grande sala, sobre tecidos claros. Écuba, a mãe, pousou sua face contra a face fria. Suas palavras não tinham mais sentido, mas sua música era a das canções de ninar antigas. Príamo ficou ao seu lado, ereto, segurando na mão um pano como se agarrasse ao mundo para não cair. Andromaque permaneceu à distância, mãos unidas, imóvel. Depois se aproximou. Pousou a fita de linho que passara ao pescoço de Heitor nos últimos dias e disse apenas: eu te conheci vivo. A ama trouxe Astyanax. A criança, sem compreender, pousou a palma no escudo, onde a oliveira estava gravada. Uma folha e uma mão, lado a lado, imagem simples e perfeita. Então toda a sala aprendeu a chorar sem alarde, em voz baixa, como se fala com alguém que dorme. A noite foi uma vigília. Tochas ardiam nos pátios. Poetas à distância contaram os gestos de Heitor sem os engrandecer, depositando as palavras como se alinham pedras sobre um túmulo para que não deslizem. Príamo, em voz baixa, lembrava-se de seu filho criança, de suas primeiras quedas, de seu riso na cavalariça, de seu jeito de ouvir antes de decidir. Cada um tinha sua parcela de memória a oferecer, e a soma formava um reparto de um gênero novo. Na aurora, levaram o corpo para fora das muralhas. Na planície, ergueram uma pira de madeira seca misturada com louro, alecrim e mirra vinda de barcos distantes. Os sacerdotes se calaram. A chama subiu reta, clara, sem fumaça sinal, diziam os velhos, de que o céu consentia. O crepitar bastou para tudo dizer. Recolheram as cinzas em uma urna de pedra simples, marcada com uma onda e um ramo. Príamo a tomou, marchou à frente até o túmulo preparado sob um carvalho e ali selou a pedra. Um punhado de terra, apenas um,
caiu de sua mão com o som surdo que encerra as coisas justas. A cidade expirou um longo sopro, mas não desmoronou. Os lares foram reacendidos. Puseram água a ferver. Os artesãos, com mãos trêmulas a princípio, retomaram suas ferramentas. Não havia remédio, havia o prosseguimento. Nas ruas falava-se baixo, como se a gramática do cotidiano tivesse que ser reaprendida. Na torre de Ilion, Cassandra olhou o horizonte e disse: os deuses tomam o que querem e nos deixam ecos. Polidamas respondeu: os ecos bastam para aprender a caminhar. Andromaque voltou para casa, mais ampla de um silêncio. Guardou a armadura, não como relíquia, mas como se guarda uma ferramenta cuja função se conhece. A Astyanax mostrou o pátio, as escadas, a pedra morna, a sombra ao meio-dia. Eis o que teu pai defendia, disse ela. Não um nome, não uma estátua. A possibilidade de pousar a mão aqui e dizer que é meu lar. Ela falou depois às mulheres que a cercavam. Sua voz era lenta, segura. Organizar-se-iam os mantimentos, os turnos de vigília, repartir-se-ia o linho, ensinar-se-ia aos jovens a amarrar rápido uma correia de couro. Perguntou às anciãs sobre as receitas de brumas e ungüentos, esses saberes modestos que em tempo de guerra valem por milagres. Não se travestiu de herói, permaneceu pilar, isso basta para sustentar um teto. À noite, Príamo subiu sozinho até o túmulo. Ali depositou uma taça de vinho, molhou o dedo, traçou um círculo na pedra e murmurou, quase sem voz: volta, meu filho, quando quiseres. As casas não esquecem aqueles que as guardaram. No acampamento grego, Aquiles sentou-se sobre uma rocha e olhou o mar até que a noite se refletisse nele. Pensava em Peleu, em Tétis, na promessa feita a um velho e também na corda invisível que o ligara a Heitor pelo espaço de uma manhã. Compreendeu vagamente que a glória é apenas uma luz fria se não sabe iluminar o rosto de outro. Ulisses, passando atrás dele, nada disse. Ájax pousou uma mão pesada em seu ombro e se afastou. Os homens, às vezes, honram melhor pelo silêncio. Nos dias seguintes, Troia marchou mais suavemente, como uma ferida que protege seu flanco. Redressaram uma pedra da cortina norte, lubrificaram eixos, redistribuíram a água. As crianças, primeiro, jogaram menos a guerra. Depois recomeçaram, mas deixando na areia um espaço vazio para aquele que resiste. Ensinaram-lhes um novo jogo: levantar, juntos, o que um só não pode carregar. O nome de Heitor circulava como uma palavra que fecha as feridas. Os poetas à noite contaram a história à sua maneira. Falaram dos deuses, sim, da águia e da serpente, de Apolo morno e de Atena clara, mas falaram sobretudo de um homem que segurou seu escudo à altura de um homem, nem mais alto, nem mais baixo. Cantaram um olival gravado uma paz obstinada no coração do bronze, uma faixa de linho colocada sobre uma garganta, uma promessa arrancada a um inimigo tornado testemunha. Disseram que uma cidade se sustenta tanto por suas muralhas quanto por suas memórias, e que um nome, às vezes, basta para endireitar a neve de um ombro. Quando o vento mudou, dias depois, trouxe do mar um cheiro de alga clara e um grão minúsculo de sal nos lábios. Os sentinelas ergueram a cabeça. A guerra não havia acabado. Nunca acaba enquanto um navio puder receber o vento. Mas as muralhas tinham outra densidade. Não se apoiava nelas da mesma maneira. O vazio que a morte cavara não estava preenchido, estava habitado. Então Troia, a cidade de ouro e pedra, aprendeu seu novo canto. Não era nem triunfante, nem fúnebre. Avançava como uma procissão curta, a passos iguais, o som de um martelo na bigorna, o brilho breve de uma flecha endireitada, uma voz que conta as ânforas, um riso de criança ao dobrar uma escada. No meio, uma nota grave,
contínua o eco dos imortais, não no trovão, mas na constância das mãos humanas. Dizem que, em certas noites claras, se alguém colocar a palma da mão na pedra morna das muralhas, ainda sente um batimento regular. Não é o de um deus, é a lembrança de um homem que, sob um sol reto, pronunciou o nome de sua cidade ao se deitar na poeira. E porque o pronunciou sem tremer, a pedra, o mar e o vento decidiram aprender Ludicor. Ele era a muralha humana de Troia. Heitor, príncipe de Troia, foi mais que um guerreiro. Foi a medida de um homem em um mundo regido por deuses e aço. Onde outros buscavam a glória, ele buscava a salvação. Onde outros perseguiam o brilho, ele escolhia a constância. Sua força não estava apenas em seus braços, mas em sua vontade de permanecer de pé quando tudo vacilava. Louvou-se sua proeza no combate. Sua lança rápida como o raio, seu escudo inviolável, seu passo firme na planície de Escamandro. Falaram de suas vitórias contra os mais ilustres aqueus, da maneira como galvanizava as fileiras, transformando o medo em coragem apenas com a firmeza de seu olhar. Mas o essencial de seu legado não está nesses gestos brilhantes. Está em sua capacidade de encarnar a cidade inteira de ser, aos olhos de todos, não apenas um filho de Príamo, mas a própria Troia, sua pedra e seu sopro. Heitor carregava a guerra como uma necessidade, nunca como um desejo. Sabia que cada carga custava vidas, que cada vitória comprada na planície arrancava algo dos lares. Essa consciência, longe de enfraquecê-lo, alimentava seu coragem, pois enfrentar o inimigo, quando se conhece o preço real da guerra, exige mais que bravura, exige uma nobreza interior. No círculo da família, foi um esposo atento, um pai terno, um filho respeitoso. Viu-se ele deixar o campo de batalha para abraçar Andrômaca e tomar Astyanax nos braços, prometendo voltar não como herói, mas como homem inteiro. Esse duplo rosto, o do guerreiro indomável e o do pai amoroso, fez dele um ser completo, tão temido por seus inimigos quanto amado pelos seus. Seu confronto final contra Aquiles resumiu toda a sua vida. Combateu sem ódio, com uma dignidade intacta, buscando menos derrotar que proteger. E quando caiu, não foi no esquecimento, mas na memória ardente de um povo que, ao pronunciar seu nome, recordava o que significa resistir. Heitor foi a muralha viva de Troia. Nem o brilho dos deuses, nem a astúcia dos homens, nem a força bruta dos maiores guerreiros puderam lhe tirar esse lugar. Enquanto o vento passar pelas ruínas de Ilion, ele carregará em seu sopro o eco daquele que, até o fim, fez de seu corpo uma muralha e de sua alma um refúgio. Obrigado por me acompanhar nesta noite em nossa viagem pela história. Espero que este relato tenha lhe trazido paz e inspiração para bons sonhos. Não se esqueça de se inscrever no Lendas do Sono para mais histórias que o ajudarão a adormecer serenamente. Cuide-se e até breve.